assim diz o Senhor de Deus. Quem sabe você chega no seu lar hoje e tem alguém enfermo. Quem sabe ao sair daqui dessa igreja hoje, em algum lugar que você vai jantar, você tem uma missão de Deus. Quem sabe lá na tua casa muitas coisas estão em ruína. Quem sabe no teu lar, no teu trabalho, muitas pessoas estão em depressão. E você é o embaixador de Deus. Mas você está calado. Você está quieto. Que bênção do Senhor nós estarmos na presença de Deus. Amém? Quantos trouxeram a Bíblia? Escritura, palavra de Deus. Abra o santo livro comigo então, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Eu quero ler a partir do verso 11. Segunda carta que Paulo escreveu à cidade, aos irmãos em Corinto, lá no capítulo 5, amém? E no versículo 11, traga a sua Bíblia, ame a sua Bíblia, compre uma Bíblia, né? E leia, e você será abençoado por Deus. Todos têm o exemplar bíblico aí, amém? Na versão NVI, eu quero ler com os irmãos. Vocês encontraram? Vocês vão me ajudar na leitura da palavra de Deus. Preste atenção, diz assim a palavra do Senhor. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus. E esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Versículo 13. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. E se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Olha o verso 15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma, agora já não consideramos assim. Vamos ler todos juntos o verso 17, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram o quê? Coisas novas. E o verso 18: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o quê? O ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou o quê? A mensagem. Qual é a mensagem? Da reconciliação. Portanto, somos o que, queridos? Somos embaixadores de quem? De Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo nos suplicamos,
reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receber em vão a graça de Deus, pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Todos juntos agora, essa última frase: digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Amém? O tema da mensagem é esse. Eu quero ligar duas palavras aqui. A última palavrinha do versículo 20, que diz o quê? Reconciliem-se. E a última que nós lemos: porque agora é o tempo favorável, é o dia da salvação. Resumindo, reconciliem-se com Deus, pois é tempo de salvação. Dá para repetir isso para o teu irmão? Te reconcilia com Deus, porque hoje é tempo de salvação. Reconciliem-se. Mas pastor, eu estou reconciliado com Cristo. Eu estou com Cristo. Esse tema, ele é muito importante. Ele é tão relevante que Paulo escreve aqui no capítulo 5 para essa igreja, falando que em algum momento esse tabernáculo, ele chama de tabernáculo, ele faz uma espécie de comparação, uma linguagem metafórica. Esse corpo, que é o templo do Espírito Santo, que é um tabernáculo terrestre, ele chama em algumas vezes de casa, ela vai se desfazer. E quando se desfazer, nós teremos agora não uma casa, mas Paulo diz que nós teremos um edifício, não feito por mãos humanas, mas feito, criado e elaborado pelo Espírito Santo de Deus. Ele diz em algum momento que enquanto nós estivermos nesse corpo terrestre, nesta habitação terrestre, nesta casa terrestre, nesse templo do Espírito Santo, nós estaremos longe de Deus. Mas quando essa casa terrestre se desfazer, nós teremos a habitação eterna para sempre e estaremos para sempre com o Senhor. O capítulo 5, você pode acompanhar comigo, e o versículo 6 diz: portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos o quê? Longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Os irmãos cantaram aqui: temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Mas Paulo, ele vai mais a fundo. Ele trata não somente desse corpo, mas daquilo que é de mais precioso para Deus, a nossa alma. E ele joga para nós uma grande responsabilidade. Esse capítulo 5 aqui, pelo menos eu achei 5 vezes o verbo reconciliar. É a tônica do texto, é a tônica da carta. A palavra-chave aqui é reconciliação. E muitos de nós hoje aqui, talvez, chegamos à igreja, estamos tranquilos e dizendo: eu estou ligado a Deus, eu me reconciliei com Deus. Mas Deus imputou a ele o grande pecado do mundo. Adão pecou contra Deus, e a ira de Deus se acendeu, e muitos homens se levantaram fazendo ofertas, sacrifícios, oferendas e tantas outras coisas,
Mas nenhuma destas ofertas agradou o Senhor. Por isso Ele manda o seu Filho, chamado Jesus Cristo, sem mancha, sem mácula, sem pecado, para morrer na cruz do Calvário, colocando agora no nosso lugar, para agradar à vontade de Deus. A expiação perfeita foi dada pelo Filho. A expiação completa esteve na cruz do Calvário e foi chamada Jesus Cristo. A Bíblia diz, Isaías diz que agradou o Senhor moê-lo. E eu me lembro agora aqui das palavras do próprio Cristo Jesus. Uma das últimas frases de Jesus que ele diz na cruz é: Senhor, por que me desamparaste? Porque todos os pecados, os teus pecados e os meus pecados, estavam sobre Cristo Jesus. Estavam ali na cruz. Eu preciso que você entenda. Agora, nós fomos desligados com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, inimigos da cruz de Cristo, por causa dos nossos pecados. Não haveria como nós pagarmos, não haveria sacrifício perfeito, não há nada que você possa fazer para pagar os teus pecados. Você é cheio de pecado, a sua natureza é pecaminosa, você nasceu da semente do pecado, da semente adâmica, e isso faz todo sentido na caminhada cristã. Nós precisamos entender isso, nós precisamos compreender isso, que hoje, que agora, o Senhor Jesus, apenas e tão somente Cristo Jesus, é capaz de nos reconciliar com esse Deus. Reconciliação perfeita somente através de Cristo Jesus. O Senhor Jesus morreu na cruz, lá no capítulo 5 e no versículo 11. Escute, igreja, o que diz a palavra de Deus. Acompanhe comigo aí a leitura que diz: agora, uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. Agora nós recebemos, igreja do Senhor, lá no versículo 18, dizendo: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Você foi reconciliado com Deus quando você renunciou aos seus pecados. Você foi reconciliado com Deus, amém? Quando desceu as águas do batismo, você foi reconciliado com Deus. Quando se arrependeu da sua vida pregressa, pecaminosa, você recebeu a reconciliação de Deus. Hoje você foi lavado, foi remido, foi purificado. Hoje você é nova criatura. Nós lemos no texto: as coisas velhas agora, todas elas se passaram, e eis que todas as coisas se fizeram novas. Mas acompanhe comigo aí, no versículo 20, nós temos uma adversativa. O versículo 20 diz: portanto, e tem uma vírgula. Eu aprendi que a gente não passa por cima de uma adversativa, porque ela é conclusiva, está fazendo um resumo. As palavras mas, contudo, porém, entretanto, é uma conjunção. Ele faz uma ligação do texto anterior com o texto presente. Ele diz: portanto, agora somos embaixadores de quem? De Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo, o apelo dele por intermédio de nós, por Cristo. E essas palavras de Paulo aqui são muito inspiradoras, quando ele diz: por amor de Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus.
reconciliem-se com Deus. Essa é a palavra que o Espírito Santo de Deus quer falar no teu coração. Essa é a palavra que precisa reverberar no teu coração. Se há alguma separação sua de Deus nessa noite, reconciliem-se com Deus. Se a sua oração não está sendo ouvida diante de Deus, reconciliem-se com Deus. Se as coisas não estão dando certo na tua vida, reconciliem-se com Deus. Se o casamento não está muito bom, se a enfermidade está batendo na porta, se são tantas as adversidades, se você não está compreendendo talvez o que está passando hoje, essa é a palavra. Reconciliem-se com Deus. Nós precisamos nos reconciliar com Deus. Nós precisamos dar as mãos novamente aquilo que foi desligado. Religião significa religare. No Éden foi desligado, foi cortado. Mas através de Cristo Jesus, através do sangue de Cristo na cruz do Calvário, nós fomos ligados novamente. E agora nós recebemos de Deus, da parte de Deus, da parte de Cristo Jesus, uma procuração para ser reconciliadores. Amém? Para sermos embaixadores. A igreja representa o Deus vivo. O tema da mensagem é esse: reconciliem-se com Deus, porque é tempo de salvação. Hoje, nós precisamos estar reconciliados com Deus, mas o mundo precisa da reconciliação com Deus. A igreja é representante de Deus, a igreja é instrumento de Deus. Eu estou falando com a igreja de Deus agora aqui, que recebeu um dom, talvez. Igreja, irmão, irmã, você pode dizer: eu sou membro de banco. Não, membro de banco é esse ferro, esse banco, essa poltrona. Você recebeu de Deus, sim, um dom de Deus, uma tarefa de Deus. Você é embaixador de Deus, você é representante de Deus, você representa Deus na face da terra. Você recebeu um dom, e o dom que Deus te deu é o dom da reconciliação. É o dom de reconciliar o pecador, o mais vil pecador, ao Deus Todo-Poderoso. Você entendeu? Essa é a tarefa da igreja. A igreja é o maior instrumento de Deus na face da terra. A igreja é a voz de Deus. Sendo embaixador de Deus, Deus não escolheu os anjos para ser seus embaixadores. Deus não escolheu os reis do passado. Deus não escolheu, não foi o Papa que Deus escolheu para ser embaixador. Não foi somente Martim Lutero. Não foram somente os missionários. A igreja escolheu eu. A igreja escolheu Tiago. A igreja escolheu, o Senhor escolheu você, igreja de Deus, para reconciliar os homens com Ele. O culto do amigo nada mais é do que trazer amigos desreconciliados para reconciliar com Deus, para ter um íntimo relacionamento com Deus. Amós capítulo 3, verso 2 diz: escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra. Eu pergunto para você hoje: você tem sido embaixador de Deus? Você tem sido representante de Deus? Você entendeu que você possui a mensagem de Deus? Você entendeu que você conheceu a pessoa mais preciosa da sua vida, e é essa pessoa que você precisa apresentar aos homens? Então, de novo, olha para o irmão que está do teu lado
e inverte essa frase e diz: hoje é tempo de salvação. Reconciliem-se. Te reconcilia com Deus. É tempo de salvação. É tempo de pedir perdão, é tempo de avivamento, é tempo de despertamento. É tempo de colocarmos a nossa casa como uma embaixada de Deus. Agora eu me lembro aqui, pastores, de que Filipos tinha 2 embaixadas, né? Eram províncias senatoriais de senadores e imperiais de imperadores. E ali era necessário colocar embaixadas. Eu me lembro agora que as senatoriais eram um pouco conturbadas, mas as imperiais representavam agora Roma. Os romanos haviam invadido e haviam adotado, e eles estavam ali agora em missão de paz. Nós estamos na face da terra com essa missão de paz, de sermos reconciliadores. Esse é o papel da igreja, esse é o seu papel, esse é o meu papel. Nós somos instrumento de Deus, nós estamos aqui em estado de paz, para instaurar o reino de paz, a embaixada de paz, e sermos representantes de Deus, instrumento de Deus, para perpetuar a paz sobre os corações. Nós somos a voz de Deus. Eu até diria que nós não somos a voz. Vou refazer o meu sermão. Nós somos o megafone. A voz é de Deus. A voz poderosa é a voz de Deus. Nós somos o megafone de Deus, que precisa estar nas mãos de Deus. E eu escrevi aqui que essa voz, ela não pode ser rouca. Essa voz tem que ser muito bem entendida. Como pastor, às vezes a gente tem que pedir perdão, porque às vezes nós notamos que esta voz não está clara no meio evangélico, no evangeliquez. Em muitos lugares por aí essa voz está rouca. Essa voz não está muito clara, falta uma dicção, uma voz mais audível. Nós precisamos pedir perdão, porque alguns pinçam palavras, adaptam versículos, e aí aparecem mais toalhas do que palavra, mais lenços do que palavras, mais rosas ungidas do que palavras. Os púlpitos brasileiros, infelizmente, têm se tornado lugar de historinhas, de desafogar de sentimentos, de filosofias, de tantas coisas. E eu escrevi aqui, os nossos púlpitos, lamentavelmente, os pastores estão colocando debaixo dos seus sermões catecismos, confissões de fé, declarações. Não há mais tempo para isso. Não há mais tempo para defender a minha tese. Não há mais tempo para defender a minha teologia. O Evangelho é simples, igreja. O Evangelho é simples. O Evangelho é um só. O Evangelho é tão simples que eu posso resumir ele aqui em poucas frases para você. O Evangelho diz que nós somos pecadores, que Cristo não teve pecado, que morreu na cruz do Calvário para nos libertar, e que nós precisamos apenas crer no sangue de Cristo e aguardar a sua volta. Não dá tempo para falar sobre o amilelismo cultural, não dá mais tempo para eu ficar explicando aqui as minhas teses, se nós vamos passar pela grande tribulação ou não vamos, se Jesus vai voltar antes ou não. Nós precisamos entender que o que mais nos une é muito maior do que o que nos separa. O importante é que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar e ponto. E nós estamos aguardando a sua volta.
Que Jesus salva, nós sabemos. Uns dizem que muitos foram salvos antes de nascer, outros não. Não há mais tempo para essas coisas. Nós precisamos nos reconciliar com Deus. Eu fico tão triste quando eu olho para os púlpitos brasileiros e eu percebo que alguns falam sola a Escritura, mas estão pregando seus dogmas, estão puxando a brasa para o assado. O Evangelho é simples, gente. O Evangelho é verdadeiro, gente. Nós precisamos entender hoje só uma palavra. Nós precisamos sair daqui convicto com esta palavra. Esta palavra é única, esta palavra é verdadeira, esta palavra é eficaz. É a palavra de Deus. A palavra de Deus hoje está dizendo em alto bom som para nós: reconciliem-se com Deus. Porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Púlpito. Esses dias eu estava ouvindo alguém, né? E aí, Tiago, entra na área da música. A voz não pode ser rouca. A voz não pode ter microfonia, senão arde os ouvidos. E a voz não pode ter cacofonia, poluição sonora. O Evangelho é muito simples. O Evangelho é um só. E aí o pregador começa a falar, em um dado momento, e diz: meu Deus, a hermenêutica dogmática de Herman Bavinck eu pensei comigo, o que o povo vai entender? É lindo, né? É maravilhoso. Mas a irmã pode perguntar: pastor, e o que eu faço com o meu marido que não sai do alcoolismo? O que eu faço com esse Herman Bavinck aí? E o meu casamento que não está bem, pastor? Púlpito não é lugar de filosofia, não é lugar de política, não é lugar de psicologia, não é lugar de pragmatismo. O Evangelho é simples. A palavra é simples, é essa: reconcilie-se com Deus. Essa semana eu fui procurado: pastor, qual é o melhor culto da tua igreja? Que dia eu posso ir lá? Porque esse irmão tem um cargo. Escuta. E ele está entrando para a política, né? Qual é o melhor dia que eu posso lá dar uma palavra para os irmãos? Me diz qual é o melhor culto da tua igreja. Eu disse: agora eu vou arrumar um inimigo. Ele era meu amigo, mas agora ele vai me ouvir. Disse: meu amigo, o melhor culto da minha igreja é o próximo culto. Glória a Deus. O próximo culto é o melhor culto. O culto passado foi maravilhoso, o próximo vai ser melhor ainda. Porque Jesus vai estar lá. Porque a presença de Deus é notória. Porque a boca de Deus estará lá falando. Porque não importa qual é o pregador que estará lá, o povo estará lá. Não importa se tem um avivalista, se chegou de avião, se chegou com fusquinha, nós estaremos lá pregando o Evangelho genuíno, a simplicidade da Escritura Sagrada. Eu disse para ele: Deus vai falar, porque eu vou abrir a Bíblia, e com a Bíblia aberta, a boca de Deus estará falando. E te digo mais, irmãos, e te digo de mim mesmo: lá não tem lugar para político, lá só tem lugar para a palavra de Deus. Lá não tem lugar para marxismo, para ideologias. Lá não tem lugar nem mesmo para os apelos da sociedade, que são vãos, que são passageiros. Pasme você ou não, a igreja não foi feita para encher a barriga dos outros. Esse não é o problema, essa não é a tarefa da igreja. Esse não é o papel da igreja. A igreja até ajuda, a igreja até faz,
A igreja precisa ser a igreja do amor, mas a principal tarefa da igreja é pregar publicamente a Escritura Sagrada, é abrir esse livro e falar que Deus está falando através desta palavra. E a palavra hoje é essa, pena que ele não está aqui: reconciliem-se com Deus. Nós precisamos nos reconciliar, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós queremos ir para o céu. Você nasceu para ser embaixador. Você nasceu para ter uma embaixada na tua casa, para fazer da tua vida uma embaixada de Deus. Você não conheceu Jesus? Você conheceu, você teve a oportunidade, aliás, você está aqui na igreja. Eu quero falar para quem está longe de Deus, para quem estava longe de Deus e que hoje está voltando. Se você estava longe de Deus, você não está cumprindo esse dom que Deus te deu. Você é um reconciliador de Deus. Você recebeu essa mensagem. A Bíblia diz aqui no versículo 11 do capítulo 5: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. Você recebeu de Deus a melhor mensagem, a melhor tarefa. Você recebeu dos céus aquilo que os anjos queriam fazer. Eles queriam pregar. Eles queriam ser os evangelistas dessa terra. E Deus concedeu a você. Reconciliem-se com Deus. João capítulo 6, verso 26 diz: trabalhai pela comida que perece. Mas Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. A igreja tem a mensagem de Deus. Diga comigo: a igreja tem a mensagem de Deus. Diga comigo: a igreja tem a voz de Deus. A igreja é instrumento de Deus. É a voz de Deus na face da terra. Mas a igreja, queridos, tem a mensagem, ela tem o tema. A voz profética é essa: o assim diz o Senhor está saindo da minha boca nesse momento. Assim diz o Senhor: reconciliem-se com Deus. Assim diz o Senhor: volte-se para Deus um pouco mais. Assim diz o Senhor: firma os teus pés na rocha, mais ainda. Talvez você começou o ano não muito bem, mas você vai terminar bem. Você vai terminar firmado na presença de Deus. Muitos aqui vão se batizar, amém? Muitos aqui já estão se reconciliando com Deus. Você tem a voz, você tem a mensagem, você é instrumento. João Batista tinha uma mensagem clara: arrependei-vos. João Batista tinha um tema único que saía da sua boca: volte-se para Deus, reconciliem-se com Deus enquanto é tempo, enquanto é hora, enquanto é momento. O dia de amanhã nós não sabemos. O contexto todo está nos provocando a pensar: o que faremos quando esse tabernáculo terrestre se desfazer? Quando ele se desfizer, será que teremos um edifício feito pelas mãos do Senhor? Portanto, reconciliem-se com Deus. Uma ilustração muito clara eu quero trazer para os irmãos aqui. A importância aqui de sermos embaixadores de Deus, de carregarmos a mensagem de Deus, de sermos reconciliadores de Deus. A história diz que aconteceu em Mississippi,
Uma família estava andando e a chuva era muito forte, andando em cima de uma ponte muito longa, muito grande. E essa família percorria, viajava de um lugar para o outro, uma cidade para outra. E a chuva era muito forte nessa ponte. E a água ficou mais ou menos uns 20 centímetros do asfalto. E daqui a pouco essa água, esse rio rompeu essa ponte. E muitos carros que vinham em alta velocidade caíam naquele rio, submergiam famílias e famílias, e muitas famílias ali perderam as suas vidas. Mas uma família, um pai de família percebeu, no meio de uma escuridão, quando ele percebe, ele para o carro na frente da ponte, pega rapidamente uma lanterna no porta-mala e começa a parar todo o trânsito que vinha, para que outras famílias não morressem. Assim é a missão da igreja na face da terra. Você precisa parar tudo para ser um embaixador de Deus, porque você tem a mensagem de Deus. Você é a voz profética de Deus. Você tem sim o assim diz o Senhor de Deus. Quem sabe você chega no seu lar hoje e tem alguém enfermo. Quem sabe ao sair daqui dessa igreja hoje, em algum lugar que você vai jantar, você tem uma missão de Deus. Quem sabe lá na tua casa muitas coisas estão em ruína. Quem sabe no teu lar, no teu trabalho, muitas pessoas estão em depressão. E você é o embaixador de Deus. Mas você está calado. Você está quieto. Muitas vezes você está com medo. Mas a palavra é essa nessa noite, simples assim. Reconciliem-se com Deus. Porque hoje é tempo de quê? Hoje é tempo de salvação. Quantos estão dispostos a salvar toda a nossa cidade? Quantos estão dispostos a salvar toda a nossa família? Quantos estão dispostos de instalar uma embaixada de Deus na nossa casa? Coisa linda quando a gente chega numa casa e só se fala de Deus. Amém? Coisa linda quando a gente chega numa sala e aquela família não tem outro tema, outra conversa a não ser as coisas de Deus. Que o Espírito Santo de Deus use a tua boca. Que você seja boca profética de Deus nesse tempo. Coloque-se de pé nessa noite. Eu quero orar com você. Reconciliem-se com Deus. Porque hoje é tempo de salvação.